Além da diminuição de pena na modalidade tentada do delito, nós temos ainda algumas teses defensivas que levam em consideração o iter criminis. A primeira delas está descrita no artigo 15 do Código Penal, que trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Agora, eu vou focar na desistência voluntária para que vocês compreendam cada tese em seu lugar. A desistência voluntária acontece quando se realiza a primeira parte do artigo 15 do Código Penal, a saber, o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, pessoal, a primeira parte desse artigo 15 fala da desistência voluntária, que trata do seguinte: quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Por que eu estou dizendo que isso é uma tese defensiva? Pessoal, vamos pensar. Se o crime já começou a sua execução, se o crime já entrou em fase de execução, em tese, esse crime poderia ser punido na modalidade tentada. Concordam comigo? Se o crime já poderia ser punido na modalidade tentada, então, efetivamente, a gente teria a tipificação do fato mais a sua combinação com o artigo 14, inciso 2. Aqui o agente seria condenado e receberia pena. Só que existe aqui uma razão de política criminal inscrita na norma penal que o legislador chamou de desistência voluntária. O que é a desistência voluntária, senhores e senhoras? A desistência voluntária é quando o agente, no curso causal, tendo cogitado, preparado, em plena execução do crime, desiste voluntariamente, coloca a mão na consciência e volta atrás. Ele desiste de prosseguir na execução. Como a teoria finalística da ação leva em consideração a vontade do agente como elemento-chave para a conduta, nós temos que considerar que durante a conduta dinâmica, a perda da vontade, a perda do elemento volitivo, ela leva o agente a uma condição privilegiada pela legislação, a saber, ele só será punido pelos fatos anteriores. Significa dizer que ele não responderá pela modalidade tentada do delito. Percebem? Ele só será punido por algum eventual antefato. Então imaginem vocês que o agente saca de uma arma de fogo de calibre restrito, para a qual não tem autorização de porte, e tenta matar a vítima. Tenta praticar contra a vítima o homicídio. Mas ele erra o disparo. E tendo errado o disparo, parece que entende aquilo como uma mensagem divina e desiste de prosseguir na execução. Guarda a arma e acha que não vale a pena praticar o delito. Bom, em tese, o que aconteceu ali foi um homicídio tentado, pois a execução já havia se iniciado. Porém, o legislador permite que, ao invés de ser punido na modalidade tentada de homicídio, ou seja, a pena do homicídio correspondente diminuída de 1/3 a 2/3, o agente aqui responderia somente pela posse da arma ilícita ou ainda pelo disparo da arma de fogo em via pública, mas não pelo homicídio tentado. Percebem por que é uma tese defensiva importante? Na verdade, aqui nós estaríamos diante de uma causa baseada em política criminal para estimular que o agente pudesse aqui desistir voluntariamente da execução. É uma tese defensiva bastante empregada em tribunal do júri, nesses casos em que a arma de fogo, embora tivesse mais munições, não é efetivamente descarregada, o que é muito utilizado pelos advogados defensores para dizer que o agente desistiu da execução. O que é, de fato, uma tese defensiva eficiente, porque se você consegue emplacar essa tese, você não tem como punir o agente nem na modalidade tentada. Mas é claro que a gente não está falando somente aqui dos casos em que a tentativa é a chamada tentativa incruenta. Imagine a tentativa cruenta, em que o agente de fato atinge a vítima com um disparo. Porém, esse disparo não é letal e nem chegaria a, pelo seu desenvolvimento natural, provocar um homicídio. Então imagine que a vítima fica com a bala alojada no braço.
mas o agente desiste de prosseguir na execução e não desfere os disparos restantes. Nesse caso, será que a vítima poderia ser punida por tentativa de homicídio? Em regra, sim, ainda que o disparo, por circunstâncias alheias à vontade do agente, tenha atingido uma parte não letal. Porém, se ficar configurada a desistência voluntária, o agente responderá somente pelas lesões corporais e mais os outros crimes que tiver praticado durante a preparação do homicídio. Porém, não pelo homicídio na modalidade tentada. Tese defensiva, então, desistência voluntária, que o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes chamava ponte de ouro. Exatamente porque permite que o agente responda somente pelos fatos anteriores, mas não pela modalidade tentada do delito cuja execução houver iniciado. Certo, pessoal?